Então, essa cooperação que aquele do GPPP, que o Brasil que entrar nessa cooperação, esse esquema, pode ser possível esse esquema, assim como já falei, que já está iniciando esse projeto. Então, a partir do no próximo ano fiscal, com o Brasil, o Japão, instituições, pesquisas, assim, as universidades, já existe uma proposta de 6 instituições. Então, tem algumas desses projetos eu gostaria de colocar em ação. Estamos pensando nisso. Então, primeiro, que com o Brasil, assim, com algum tema, algum assunto, fazer estudo no Brasil ou no Japão. E depois, dando continuidade a esse estudo, aplicar nas outras regiões, como a África, assim, para difundir esse estudo. Assim que estamos pensando. Portanto, que, como já falei, essa cooperação de estudos acadêmicos não acaba somente entre os dois países, Brasil e Japão, mas assim como assim promover uma cooperação com outros países, terceiros países. Estamos pensando assim dessa forma. Então, essa cooperação trilateral será que tem algum comentário complementar sobre essa cooperação? O senhor Catalan disse como precisa pesquisar bem, verificando bem o que nós podemos fazer e depois começar a fazer. Eu concordo com essa opinião do senhor Catalan. Então, que JIRCAS em Embrapa, eu fiz uma apresentação, na verdade, no mês de julho deste ano, que relatório de follow-up que tenho aqui, esse projeto de JIRCAS no Brasil, esse relatório sobre projetos de JIRCAS no Brasil, da América do Sul. Então, eu sou responsável desse projeto, eu li tudo esses resultados. Então, a Embrapa é uma instituição de alto nível, e o JIRCAS, que fez uma pesquisa de alto nível. Então, tem pontos que deu certo e pontos não deu certo. Então, por exemplo, existe sistema tributário, imposto e também regras nacionais. Então, sem pesquisar todas essas condições, assim, dar início a algum projeto, então, o Instituto de Soja de Embrapa tem assim estudiosos assim excelentes. Então, por isso é bom, mas assim agropastoral, estudo de agropastoral, então existe assim de característica de cada pesquisador, assim depende é difícil fazer a comunicação, mesmo fazendo investimento, mas não acaba assim de contribuindo bem assim na situação do desenvolvimento da agricultura. Esses resultados tudo consta nesse papel de resultado. Então, realmente, nós temos várias experiências com a Ásia, mas com a América do Sul é a primeira experiência isso. Então, fazer um estudo conjunto com outros países era primeiro assim no Brasil. Então, por isso, com antecedência, precisa estudar bastante, pesquisar bastante as condições. Então, assim, antes de pensar nesse objetivo, assim, precisa fazer essa pesquisa preparatória. Então, tripartite, assim, a Austrália, existe uma organização CSPO com JIRCAS, que para resolver a questão de Malásia, que nós que chegamos até antes de AMO, mas JIRCAS que financia, então com financiamento esses recursos, pesquisadores de australianos que vão para a Malásia para fazer estudo. Então, malasianos que pensam que a Austrália que fez essa cooperação, mas eles não sabem que o Japão que está fornecendo recursos. Então, por isso, o tripartite, esse multilateral, realmente precisa assim de definir assim as coisas assim, bem detalhadamente, senão vai causar resultado negativo. Então, então gostaria de receber as perguntas, comentários do público. Então, senhor Hongo, primeiro, e também aqui é o embaixada da África do Sul, que é o ministro que está participando. Gostaria de ouvir comentário desse ministro da embaixada da África do Sul depois. Então, senhor Hongo da JICA primeiro, por favor.
gostaria de fazer a pergunta. Caterão, senhor Caterão, então, vindo de esse simpósio desses 3 dias, que é realmente aquele projeto de Cerrado, que realmente que é o projeto maior e também que tem um significado de pode contribuir para outros países. Então, realmente um exemplo ótimo. Então, pensando nos próximos 100 anos, então, esse projeto seria um projeto que possa contribuir para o mundo. Então, esse exemplo Cerrado seria um modelo, sim, assim que eu penso. Então, sobre o Cerrado, então, sobre o aumento de área de cultivo foi apresentado, mas o outro ponto muito importante de cooperação tecnológica, o JICA, nos últimos 20 anos, como uma órgão que faz parte do Embrapa, o Instituto de Pesquisa sobre Cerrado, que nós fizemos um trabalho conjunto durante por 20 anos, mais ou menos. Então, atualmente, esse Instituto de Pesquisa do Cerrado, atualmente, que está fazendo uma pesquisa sobre sabana, que está ganhando reconhecimento como estudo sabana. Então, gostaria de fazer uma pergunta para Alexandre, que essa cooperação prolongada entre o Japão, então, esse instituto, que realmente ganhando uma importância sobre a Cerrado, então, junto com esse instituto, o Japão e o Brasil, que centralizando a África, que fazer uma cooperação para a região de Sabana. Será que a Embrapa, como técnico da Embrapa, gostaria de saber o seu comentário sobre essa ideia? Então, senhor Caterham, por favor. Dr. Hongo, obrigado pela pergunta. Realmente, eu acho que tem todas as possibilidades, né? Como o senhor mesmo já falou e já foi também bastante apresentado aqui, toda essa cooperação, o Prodecer, o papel da JICA, né? A Embrapa Cerrados, como o senhor citou, e das universidades, institutos estaduais. Então, eu vejo que a conquista do Cerrado, na verdade, se deve a muitas instituições e a muitos empreendedores e ao próprio governo. Na verdade, é uma soma de fatores, né, que levou ao desenvolvimento dos cerrados. É claro que a questão tecnológica é uma questão muito importante. E a Embrapa Cerrados também teve um papel fundamental, com certeza, e continua tendo, né, como o senhor mesmo colocou agora, com esse estudo, inclusive, de reconhecimento internacional. A Embrapa tem o maior interesse nessa cooperação. Nós estamos dispostos. O presidente, Dr. Silvio Crestana, pediu que eu colocasse isso aqui, deixasse isso bem claro. Então, como eu coloquei na minha breve fala, essa abertura desse escritório em Gana, alocação de pesquisadores, pessoal de apoio e essa articulação toda que está se fazendo na África, um dos objetivos é justamente esse, né? A Embrapa está criando agora um novo centro que vai ser no Mato Grosso, né? Então, Mato Grosso também fica na região de Cerrados. E ali vai se estudar sistemas integrados de produção. Eu acredito que essa nova unidade também vai poder colaborar grandemente no desenvolvimento de tecnologias para o Cerrado e, inclusive, até para a região pré-amazônica. E essas tecnologias também poderão depois servir para a África. Eu queria aproveitar só para fazer um comentário, que nós temos também, que já foi colocada aqui toda essa prospecção, esse estudo anterior, saber o que se quer para se fazer um trabalho eficiente. É importante a gente saber também o que o parceiro quer, no caso, o que os países da África querem, porque muitas vezes nós enxergamos de uma forma e eles enxergam de outra. Nós achamos que tal e tal coisa é prioridade, para eles pode ser que as prioridades sejam outras. E aí entram fatores socioeconômicos, culturais e assim por diante. Assim como o Brasil e o Japão são bastante diferentes em termos socioeconômicos e culturais, também Brasil, Japão e África, né, e cada país também dentro da África também tem suas peculiaridades.